curto espaço de tempo entre os crimes na zona leste da capital está acendendo um alerta das forças de segurança, porque a Polícia Civil está investigando a relação entre as mortes, né, e a Brigada está atuando para evitar novos casos. O repórter Jonathan Bittencourt chega agora com mais detalhes desse trabalho da Brigada Militar. Vamos ver. Oi, Jonathan. Oi, Daiane, uma boa tarde para ti e para todos que acompanham a programação da Record. Agora, um carro em que uma pessoa estava do lado de dentro foi encontrado em chamas, corpo já sem vida, corpo carbonizado, passa por perícia, a identificação ainda não foi feita, a identidade não chegou a ser divulgada pelas autoridades, trabalho que passa pelas mãos do Instituto Geral de Perícias, mais uma das mortes que foram registradas num curto período, em 10 dias, 4 mortes registradas. Primeiro, que acabou chamando muito a atenção porque as vítimas, as pessoas que foram assassinadas, 2 jovens, um de 18 e outro de 19 anos, não tinham envolvimento com a criminalidade. Na semana seguinte, uma pessoa decapitada, sem a cabeça. A informação que se tem até o momento é de que ela tinha envolvimento com crimes, mais especificamente com roubos de veículos. E agora, esse corpo carbonizado. Coronel, é possível estabelecer uma relação entre esses episódios e de que maneira a Brigada Militar ela lida com esse tipo de notícia, né? Um número elevado de mortes num curto período. Uma boa tarde. Boa tarde, espectadores da Rede Record. Até o momento nós não conseguimos aferir então qualquer tipo de relação ou vínculo entre esses 3 eventos, né? Seja o evento do bar aqui no Morro da Conceição, seja o evento do corpo que foi encontrado decapitado na sexta passada, seja esse evento agora dessa madrugada no bairro Lomba do Pinheiro. Perfeito. E de que maneira a Brigada Militar está atuando para restabelecer a normalidade, né? Se é que dá para dizer isso, diante do que aconteceu, porque são notícias de mortes violentas, a forma com que aconteceu, inclusive uma das mortes, 2 mortes mais especificamente, um dos casos, de vítimas que não tinham relação com o crime. A nossa atuação ela é pautada em 2 aspectos. O primeiro deles é a retomada da sensação de segurança para as localidades onde ocorreram esses eventos, onde ocorreram esses episódios, na forma de intensificação de operações, abordagens, identificação de pessoas e possíveis delinquentes, né? E a atuação também de repressão qualificada nos locais onde possivelmente tenha sido decretada a ordem de acontecimento desses eventos. Também na mesma modalidade, abordagem de pessoas, abordagem de veículos e tentativa de captura de elementos foragidos. Em novembro do ano passado, nós tivemos uma notícia que acabou ganhando os noticiários, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, a morte de um dos líderes de uma facção, o Nego Jackson. Isso segue respingando nos dias de hoje? É possível dizer que essas organizações criminosas, elas mantêm o pé de guerra, o embate, por conta ainda do que aconteceu? Isso vem se refletindo de tempos em tempos? Isso, nós estamos trabalhando em cima de um possível desajuste ainda entre essas 2 organizações criminosas, principalmente vinculadas ao tráfico de drogas, possivelmente também com relação com esse evento na penitenciária de Canoas. E existe alguma forma de combater isso de forma mais assertiva? Porque a gente está falando de 2 facções que muito provavelmente não vão deixar de existir, seguirão existindo, cometendo crimes, o tráfico de drogas, só que no meio disso tudo a Brigada Militar, ela tenta promover a segurança dos cidadãos. Sim, nós vemos atuando então tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil em cima do protocolo de dissuasão focada. Esse protocolo ele tem algumas atividades próprias de Polícia Militar quanto próprias de Polícia Civil. A finalidade justamente é diminuir, promover o enfraquecimento dessas facções, então, com a atuação, seja ela de repressão qualificada nos locais, seja ela com ações de polícia administrativa também em relação aos autores. Para encerrar, nós temos números de abordagens, prisões que foram realizadas desde o início do ano pelo 19º Batalhão? Sim, nós temos esse controle. É importante ressaltar que a nossa atuação, por mais que ela esteja voltada com foco para o homicídio, nós não descuidamos também dos demais indicadores criminais. Tanto é que nós estamos hoje com um percentual de 31% de redução nos indicadores de roubo a pedestre e roubo de veículo só na área do 19º Batalhão e redução de 25% do roubo a estabelecimento comercial também na área do batalhão.
Nas nossas atuações hoje, nós temos mais de 12.200 abordagens a pessoas, mais de 5.000 veículos abordados e dessas atuações resultaram em 571 prisões desde o início do ano. Quase 600 prisões, e o que o coronel menciona e que é muito importante reforçar é que, apesar do foco e dessa energia maior agora ser voltada à questão do homicídio, a gente tem entre uma das vítimas dessas mortes, né, que foram registradas, alguém que tinha passagens por roubo de veículos. Ou seja, já estamos falando de outro tipo de crime, mas que acabou também no homicídio. Uma das pessoas que foi baleada no primeiro episódio, que 2 jovens morreram sem envolvimento com a criminalidade. Uma terceira, uma moça, foi baleada no pé. Ela tinha passagens por tráfico de drogas. Ou seja, tudo acaba se interconectando, apesar do esforço, obviamente, ser maior para a proteção à vida, o combate a crimes de maior potencial ofensivo, que acabam tirando vidas, destruindo famílias, como tem acontecido ultimamente. Daiane, é contigo aí no estúdio.